A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou falar sobre a raiz da amargura. Todos nós passamos por isso. Ou a gente já sentiu essa raiz de amargura, guardou ela, ou a gente também fez alguém sentir essa mágoa, essa raiz de amargura. Seja qual foi a situação, Deus quer falar ao seu coração nesse momento. A nossa meditação está em 1 Crônicas 27, o 33. Vai falar, irmão, sobre um amigo do rei. O nome desse amigo do rei é Aitofel. É um conselheiro. A Bíblia diz que toda vez que o rei precisava de um conselho, ele sempre procurava Aitofel. Só que um dia o rei fez algo que entristeceu o coração de Aitofel. Ele dava todos os conselhos que o rei precisava. Era um homem de confiança, um homem que todo mundo queria ouvir o conselho dele, porque era um conselho cheio de sabedoria. Mas, irmãos, um dia, todos os homens do Senhor, todos os guerreiros, saíram para uma grande batalha, para a guerra. E o rei Davi ficou na sua varanda e olhou para uma mulher com o nome de Betseba. E o rei Davi, olhando para aquela mulher, logo sentiu no coração o desejo de ficar com aquela mulher. Por quê, irmãos? A melhor coisa que tem é a gente ocupar todo o nosso tempo, toda a nossa vida com a palavra do Senhor, na casa do Senhor. O rei Davi ficou ali e ali ele viu aquela mulher. Procurou saber quem era aquela mulher, viu que aquela mulher era casada. O rei Davi planejou toda a morte de Urias para ficar com a esposa dele. Só que Deus, ele tem suas formas, irmãos, de trazer a verdade à tona. Deus, ele revela. Deus, ele age nessa situação. Deus, ele vê tudo. A gente pode esconder as coisas dos homens, mas de Deus a gente não consegue esconder. Um certo dia o profeta Natan chegou para ele e começou a falar, né? Tinha um homem que tinha várias cabritinhas, várias ovelhinhas. Mas tinha outro que tinha só uma. E ali aquele que tinha várias, pegou aquela cabritinha daquele homem que tinha apenas uma e matou. Aí disse o rei Davi, o que esse homem merece? O rei Davi olhou para ele furioso e disse, esse homem, Natan, merece morrer. Natan olhou para ele e disse, Davi, esse homem é você. Você tinha todas as mulheres, e se você pedisse, Deus ainda dava mais. E você foi lá e ficou com a mulher do seu irmão, com a mulher do seu guerreiro, seu companheiro. O rei Davi, ele entendeu que já estava sendo um tratamento de Deus para a vida dele, que Deus tinha revelado o seu segredo. Mas o rei Davi rasga o coração, vai buscar o Senhor. E a Bíblia fala no Salmo 55, que o rei Davi dizendo, ele disse, se viesse de um inimigo, ele ia entender e não ia lhe machucar tanto. Se viesse de alguém que perseguisse ele, ele também ia entender. Mas ele disse, veio de tu, amigo, companheiro, amigo íntimo. O rei Davi se sentiu traído pelo seu amigo Aitofel. Ele orou nessa oração e se sentiu traído. Por que ele se sentiu traído? Irmãos, Aitofel viu tudo que Davi tinha feito. Sabia que Betseba era a neta de Aitofel. Aitofel viu seu esposo sendo morto, o esposo de Betseba sendo morto. Por causa de um desejo do rei Davi, Aitofel viu o seu neto sendo morto, foi morto também. Deus não permitiu que essa criança vivesse. E Aitofel ficou triste porque o rei Davi não foi perguntar a ele, não foi se aconselhar com ele, não foi perguntar a ele se era uma boa, se ele poderia, que conselho ele daria, se ele devia ou não ficar com essa mulher. O rei Davi não foi procurar. Só que Aitofel descobriu, irmãos, e ficou com isso guardado no coração. Aí aqui eu vou falar em algo que acontece em nossas vidas, que a gente, muitas das vezes, pensa que o tempo vai curar, o tempo vai resolver. Ah, daqui a pouco tudo volta para o lugar e eu vou esquecer. Não, irmãos. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa se libertar. E para se libertar, precisa mexer na ferida. E para mexer na ferida é chegar até aquela pessoa que te magoou, abraçar, contar, abrir o coração, resolver a situação. Porque um problema mal resolvido é morte, irmão, morte espiritual. E muitas das vezes uma morte até física mesmo.
A gente precisa estar focada em Jesus. E numa situação dessa, precisamos entender como fazer para se livrar desse problema, porque é um problema mal resolvido. Aí o Tofel guardou isso, porque ele pensou que o meu amigo vai conversar comigo, eu sempre estou dando conselho a ele, e eu vou conversar com ele, eu vou orientar ele. Aí o tempo passou, irmãos. O rei Davi não foi procurar Aitofel. E Aitofel estava ao lado do rei Davi, mas ele estava magoado, e ele deixou que aquela mágoa tomasse conta do seu coração. Até que um dia, o filho do rei Davi veio contra ele, Absalão. Foi uma grande guerra. Até então o rei Davi não sabia de nada. O rei Davi não sabia que Aitofel estava ferido com ele, o rei Davi não sabia que ele estava com essa mágoa dele, o rei Davi não sabia de nada. Porque essa mágoa estava guardada no coração de Aitofel. Quero perguntar para você nessa manhã, qual é a mágoa que você tem guardado? O que você tem guardado? Porque pode ser que isso que você esteja guardando em seu coração esteja te ferindo, esteja te matando, esteja te machucando. E a palavra de Deus para o seu coração, querido, nessa manhã é: limpa isso, procura, perdoa, resolva. Porque assim você vai se libertar, assim você vai evitar uma grande tragédia. E o rei Davi foi perseguido pelo seu filho Absalão. E ali, naquela perseguição, Aitofel estava ao lado do rei Davi, ao lado de Absalão. E disse a Absalão: eu vou te dar um conselho. Faz com o seu pai desse jeito. Pega todas as mulheres dele, leva para a praça pública para todo mundo ver e fica com elas, porque assim ele vai ficar desmoralizado. Irmãos, Aitofel era amigo, conselheiro do rei. Ele não era ruim, ele não era mau. Foi a mágoa que ele guardou que transformou ele em fel. Irmãos, a mágoa é um caso sério. E ali ele deu esse conselho para Absalão, e Absalão fez o que ele tinha mandado, levou, e o rei Davi ficou muito envergonhado, porque imagina só um rei ver suas mulheres ficando com o próprio filho em praça pública. Foi assim, foi humilhante para o rei. Só que o rei não sabia que por trás disso tudo existia um conselheiro, que conselheiro, seu melhor amigo, que ele considerava seu melhor amigo ainda. Só que o rei Davi já tinha rasgado o coração, já tinha pedido perdão ao Senhor, se prostrou diante do Senhor, disse: Senhor, no meu corpo não existe um osso sequer sadio. E Deus perdoou o pecado do rei Davi, porque ele rasgou o coração, pediu perdão, se humilhou, dizia: Senhor, eu sou miserável, que miserável sou eu. Ele reconheceu o seu erro. Quando a gente erra aqui, reconhece o nosso erro de coração, Deus é misericordioso para perdoar. Então, quem fez tudo isso foi o rei Davi, mas o rei Davi rasgou o coração, o Senhor o perdoou. Já Aitofel não fez isso tudo. Aitofel simplesmente guardou uma mágoa no seu coração, que foi o suficiente para o inimigo trabalhar. Irmãos, quando ele dá esse conselho a Absalão faz. E ali o rei Davi sai correndo porque ficou um rei sem valor. E aí o Aitofel ainda chega para Absalão e diz: Absalão, permita que eu junte todos os soldados, todos os homens, para ir atrás do rei Davi, porque aí lá eu vou perseguir ele e vou matar. Irmãos, um amigo que o rei Davi disse que era amigo. No Salmo 55, 12 e 13, você vai ver, ele vai dizer: você é amigo, amigo íntimo, que eu conto tudo, que eu falo tudo, que eu peço conselho. Foi um amigo. O rei Davi errou porque não procurou ele para conversar com ele, pedir orientação, como sempre ele fazia. Aí Aitofel se sentiu traído pelo seu amigo e principalmente vendo ele fazer mal à sua própria neta. É duro, é triste. Mas tem coisa que, por mais que nos machuque, por mais que seja triste, por mais que seja duro, precisamos libertar, irmão, liberar perdão. Para Jesus sarar a nossa vida, a nossa alma, limpar o nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz: se o teu irmão pecar contra ti, procura ele e peça perdão. Veja, seu irmão pecou contra ti, mas é você que tem que procurar ele. Porque se ele pecou contra ti, com certeza ele não conhece o Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vai lá, procura ele, se reconcilie. Se você conseguir o perdão dele, você ganha ele para Cristo. A nossa parte a gente tem que fazer, irmãos. A gente tem que fazer, porque a palavra do Senhor diz: cuidado com vós, tenha cuidado com vós. A palavra do Senhor diz: se preocupe com você. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu coração? Como é que você está? Alguém te fez mal? Você está machucado? Você tá com o coração doendo? Você está dizendo: Senhor, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso. Você está assim? O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Procura essa pessoa. Diz para ela que o ama. Diz para ele que o ama. Diz para ele, diz para ela que perdoa, libera.
Se liberta disso, se liberta desse sentimento, se liberta disso que está te matando aos poucos. Você pode não perceber, mas está te matando aos poucos. Se liberta, seja livre, seja liberto. Porque isso, irmãos, acaba com a nossa vida espiritual. Mas o que aconteceu? O rei Davi fugindo agora do seu filho. Chega os seus homens e diz: Rei Davi, você sabe quem é que está aconselhando Absalão? O rei Davi não sabe. Seus homens dizem: é Aitofel. Imagina que dor que o rei Davi sentiu. A pior coisa que tem é a gente se sentir traído na hora que a gente mais precisa. Mas o rei Davi, ele ficou magoado quando ele soube disso. Mas ele fez uma oração, disse: Senhor, que loucura. Faz com que esse pensamento dessa pessoa se torne loucura. Porque ele soube que Aitofel pediu autorização para acabar com a vida dele. Aí ele disse: Senhor, faz com que esse sentimento se torne loucura para esse homem. Ele ficou muito magoado, o rei Davi. Ele só orou ao Senhor. Ele não foi procurar se vingar, ele não foi procurar nada. Ele só orou ao Senhor. Por quê, irmãos? O pecado nos afastou do Senhor. Mas se a gente se arrepender verdadeiramente, o Senhor é misericordioso para perdoar. O rei Davi já tinha se entendido com Deus, mas a mágoa estava matando Aitofel. Tem muita gente com mágoa morrendo, irmãos. E a palavra do Senhor se liberta disso. Se liberta disso enquanto é tempo. Porque Aitofel foi morrendo aos poucos com essa mágoa que guardou do rei Davi, problema mal resolvido. Enquanto isso, Deus estava perdoando o rei Davi, porque ele se arrependeu do seu pecado. Está na hora, irmão, da gente parar de olhar muito o erro do outro e ter preocupação com nós mesmos, se preocupar conosco mesmo. Porque aquela pessoa que pecou pode estar sendo perdoada pelo Senhor, pode ter se arrependido, e a gente está se perdendo por não liberar o perdão, por não conversar, por não resolver. E está lá em 1 Samuel, 2 Samuel, se não me sai da memória, não, 2 Samuel 17, falando sobre o rei Davi. O momento em que ele recebeu essa informação. No momento em que ele fala sobre essa perseguição. Irmãos, Aitofel foi para a sua casa quando ele viu que Absalão não fez o que ele queria, organizou seus homens, organizou sua casa e se enforcou. Aitofel morreu porque ele deu um conselho e Absalão não quis fazer o que ele queria. Ele foi lá, com essa mágoa no coração, nunca conversou com o rei Davi. Foi lá e se enforcou. Mas o rei Davi se prostrou aos pés do Senhor. A reflexão dessa manhã é: seja como o rei Davi. Mesmo se você chegou a essa situação, humilha-te, ajoelha-te, pede perdão ao Senhor, porque Ele é misericordioso para te perdoar. Aitofel morreu porque ele não procurou o rei Davi para resolver uma situação mal resolvida, guardou uma mágoa, guardou um sentimento que terminou acabando com a vida dele. Então, o que eu quero dizer para você, que não deixe que esse sentimento vire uma raiz de amargura. Que Jesus Cristo te abençoe, que Jesus Cristo te oriente nessa manhã para você fazer a coisa certa, para você ser livre, se libertar desse mal, não deixar que esse mal venha lhe afastar dos caminhos do Senhor. Essa é a reflexão do dia de hoje. Que Jesus venha te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.